Eu sei exatamente onde você está agora. Sinto a sua exaustão, a sua alma cansada de lutar e o peso desse silêncio que parece não ter fim. Você tem olhado para o céu, questionando: por que minha oração ainda não foi ouvida? Por que essa reviravolta tão prometida nunca chega? Há momentos em que você sente que está correndo em círculos, ou pior, que seu nome foi esquecido, perdido em alguma gaveta empoeirada do destino. Mas pare, respire fundo e ouça o som da minha voz, porque ela não é por acaso. O arcanjo Miguel me trouxe até aqui com uma urgência que você não pode ignorar. Ele tem uma mensagem sobre a sua vida que precisa ser entregue agora, antes que você desista completamente. Há um erro, um engano espiritual que tem travado a sua jornada, e é por isso que o título deste encontro é tão direto: seu nome foi levado a um lugar errado. Você tem carregado fardos que não são seus, enfrentado batalhas que deveriam ter sido vencidas há muito tempo, e vivido sob a sombra de atrasos que não estavam originalmente no seu plano divino. Entenda, você estava sendo lido em uma lista de espera que não pertencia ao seu propósito. Havia uma interferência sutil, mas poderosa, que o colocava na fila dos que precisam esperar por justiça, quando, na verdade, você já estava pronto para receber a sua restituição e o seu avanço. Você foi injustamente realocado para um ciclo de escassez e dor, quando Deus já havia decretado a sua vitória e o seu fluxo de bênçãos. E é por isso que o arcanjo Miguel entrou em ação. Ele é o corregedor dos céus, aquele que garante que o plano original de Deus seja cumprido na terra. Ele não tolera equívocos ou manipulações. Ele não permite que as forças contrárias ao seu propósito roubem seu tempo e sua alegria. Neste exato momento, enquanto você lê, ele está trabalhando nos bastidores espirituais, desfazendo essa confusão, quebrando as amarras invisíveis que o prendiam a um destino de frustração e atraso. Ele está realocando seu nome, colocando de volta no livro certo, na lista de prioridade dos filhos amados que merecem a paz e a prosperidade. Eu sei que você se sente fragilizado. Essa sensação de não pertencimento, de estar sempre nadando contra a maré, desgastou suas emoções. Você tem sofrido com traumas do passado que se recusavam a ir embora. As mágoas, as traições, as perdas. Elas se tornaram âncoras pesadas. E aqui está a verdade profunda sobre o silêncio de Deus. Ele não ficou em silêncio por te punir, mas para te preparar. Antes que a reviravolta chegue, antes que a porta certa se abra e você seja colocado no seu lugar de direito, sua alma precisava ser fortalecida. O período de espera não foi um tempo perdido, foi um período de cura silenciosa e profunda. Deus estava te capacitando internamente, curando aquelas feridas da infância, limpando as memórias dolorosas, para que, quando a sua bênção chegasse, você tivesse estrutura emocional e espiritual para sustentá-la sem desmoronar. Ele está transformando as suas lágrimas em alicerces. O que parecia abandono era, na verdade, um tratamento intensivo de cura interior, preparando você para a glória. As respostas que você tanto busca não tardarão, porque o processo de correção celestial foi concluído, e agora, a restituição está a caminho, mas ela só fará sentido se você estiver inteiro para recebê-la. Você começará a notar uma diferença sutil, mas profundamente real, na sua percepção do mundo. O nevoeiro da confusão que nublava suas decisões está se dissipando. Aquela sensação de estar com a mente anestesiada, sem conseguir ouvir a voz da sua própria intuição, está sendo lentamente substituída por uma clareza cristalina. A presença de Miguel limpou os canais de comunicação espiritual que estavam obstruídos. Se antes Deus parecia um eco distante, agora você começará a senti-lo em pequenos toques, em *insights repentinos, na calma que inunda seu peito após a oração. Esta é a nova fase da sua direção. Não virá através de grandes eventos cataclísmicos, mas através de sussurros suaves que confirmam o seu próximo passo. Preste atenção aos seus sentimentos mais profundos, porque a bússola que estava quebrada agora aponta firmemente para o norte, para o seu verdadeiro propósito. Sua dor, que antes parecia um fardo inútil, revela-se agora um mapa para sua missão. As cicatrizes que você carrega não são marcas de derrota, mas credenciais de resiliência e empatia. Pense nisso. Quem pode entender a profundidade da perda senão alguém que perdeu? Quem pode guiar alguém para fora da escuridão senão aquele que tateou no breu e encontrou a luz? O propósito não é algo que você descobre de repente, é a união da sua dor curada com o desejo de servir. Deus permitiu que você passasse pelo fogo não para te queimar, mas para te refinar e te equipar com uma sensibilidade única, capaz de tocar e transformar a vida de outros que estão passando exatamente pelo que você superou. Você estava sendo preparado para se tornar um farol,
e a intensidade do seu sofrimento passado apenas garante a força e o alcance da sua luz futura. Não se prenda mais à necessidade de controlar o como e o quando a sua grande reviravolta acontecerá. A inquietação do futuro rouba a paz do seu presente. Seu trabalho agora é focar em 3 pilares essenciais: aprofundar a gratidão, manter a pureza da intenção e confiar na estratégia invisível de Deus. O tempo dele é diferente do seu. Quando você pede um milagre, você está vendo apenas o ponto de chegada. Ele está orquestrando todo o trajeto, movendo peças, alinhando pessoas e desativando armadilhas que você sequer consegue enxergar. O silêncio que incomoda hoje é o som da paciência divina que está te poupando de um atalho perigoso. Entregue-se a essa coreografia celestial. O que está vindo não é apenas uma recuperação do que você perdeu, mas uma restituição plena. Esta é a diferença crucial. Restituição plena significa que o novo será exponencialmente maior e melhor do que o original. Por exemplo, se você perdeu um emprego, Deus está preparando uma vocação. Se você perdeu um amor, Ele está reservando um relacionamento que reflete sua própria natureza de fidelidade e paz. Se você perdeu a saúde, Ele está restaurando seu corpo de uma maneira que vai inspirar cura em sua comunidade. Esta reviravolta não será apenas externa, será interna e envolverá a materialização de algo que é perfeitamente moldado para sua versão mais madura e curada. A vida que Deus planejou para você é sustentável e inabalável, porque ela será construída sobre os alicerces de cura que você formou neste período de espera. Portanto, liberte-se da ansiedade de ter que fazer acontecer tudo por conta própria. Você já lutou demais. Seu papel agora é o de um receptor consciente, alguém que está com o coração aberto e pronto para dizer sim quando a porta certa for aberta. Você sentirá quando for o momento certo, porque a certeza virá acompanhada de uma paz profunda que nenhuma bênção anterior jamais te deu. Não aceite mais as migalhas que o mundo oferece. O banquete está sendo preparado, e seu nome foi reposicionado na lista de convidados de honra, no lugar de destaque que ele sempre desejou para você. Lembre-se, o arcanjo Miguel garantiu a correção, agora cabe a você manter a fé inabalável, pois o movimento celestial é rápido e os atrasos foram cancelados. Este trabalho que está sendo feito por Miguel, que reposicionou seu nome na lista da graça e da restituição, tem uma profundidade que atinge não apenas o seu presente e futuro, mas se estende para trás, quebrando elos e correntes que nem sequer eram suas. Você deve entender que grande parte da sua batalha, daquele ciclo repetitivo de perda e frustração, não era pessoal. Havia um padrão herdado, uma assinatura de escassez e dor que vinha sendo transmitida através das gerações da sua família. Essa carga, muitas vezes inconsciente, fez com que você operasse sob um teto de vidro, limitando seu potencial e a sua capacidade de receber a plenitude que Deus desejava. Saiba que, ao corrigir o seu nome, o arcanjo Miguel também atua como um desmantelador de maldições e repetições ancestrais. Você está sendo estabelecido como ponto de virada na sua linhagem. O sofrimento de seus pais, de seus avós, as dívidas emocionais ou financeiras que pesavam sobre a família, tudo isso está sendo limpo. Você não é mais refém do que veio antes de você. A bênção que está sendo liberada agora é tão poderosa que retroage, curando as memórias da sua família e abrindo um novo caminho para os que virão depois de você. A manifestação desta mudança será evidente na qualidade da sua paz. Não me refiro à felicidade superficial, aquela euforia passageira que depende de circunstâncias externas. Refiro-me a paz que excede todo entendimento aquela serenidade que se instala no seu coração mesmo quando o caos ainda rodeia. Este é o selo de Deus em sua vida, a prova irrefutável de que a correção foi realizada. Você notará que o medo crônico, aquele companheiro constante que sussurrava preocupações sobre o amanhã, está perdendo a voz. Você passará a tomar decisões sem a urgência tóxica que o forçava a aceitar menos do que merecia, ou a se apressar por medo de perder o trem. Agora, você terá a permissão divina para parar, respirar e esperar pela confirmação suave do Espírito Santo, que dirá: é este o caminho, siga por ele. A nova direção virá com uma leveza e uma certeza interior que dissipam qualquer sombra de dúvida. Essa nova fase exige de você uma vigilância espiritual renovada. O adversário, percebendo que você foi realocado e que as promessas estão prontas para se materializar, fará uma última e intensa tentativa para semear a confusão. Essa investida final geralmente não vem como um ataque frontal, mas sim como um sussurro de insegurança em sua mente. E se não der certo? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Ou ele tentará seduzi-lo de volta a antigos padrões de autossabotagem, reabrindo a porta para pessoas ou situações que já foram claramente identificadas como tóxicas. É o teste derradeiro da sua fidelidade e da sua maturidade espiritual.
Não caia na armadilha de voltar a beber da água turva da dúvida. Lembre-se de tudo que você superou, da cura que recebeu no silêncio, e mantenha seu foco fixo na verdade inabalável. A intervenção celestial já ocorreu. Para consolidar esta virada, você precisa aprender a distinguir entre a voz da sua carne ansiosa e a suave direção do espírito. A carne grita, exige resultados imediatos e é movida pelo desespero e pela comparação. O espírito, porém, fala em murmúrios, pede paciência e move-se pela fé e pela convicção. Sua tarefa é calibrar seus ouvidos espirituais. Comece a praticar o que chamo de desapego amoroso do resultado. Continue a plantar suas sementes de intenção, oração e trabalho honesto, mas entregue o tempo da colheita inteiramente nas mãos de Deus. Este desapego é o que permitirá que o milagre se manifeste com velocidade, pois a ansiedade é o maior bloqueador da energia divina. Ao liberar o controle, você sinaliza ao universo e aos céus que confia na estratégia superior dele. Não procure respostas apenas em sinais grandiosos ou revelações dramáticas. O Deus que te ama está manifestando seu cuidado na simplicidade do seu cotidiano. A resposta pode vir através da palavra que um amigo lhe diz no momento exato, em um livro que cai em suas mãos, ou na força inesperada para terminar uma tarefa difícil. Ele está rearranjando seu ecossistema, trazendo as pessoas certas e afastando aquelas que já cumpriram seu papel. Note as conexões que se dissolvem sem esforço e as novas portas que se abrem com facilidade. Essa fluidez é a prova tangível de que as engrenagens celestiais estão girando a seu favor. Você está sendo conduzido por uma mão invisível e poderosa que garante que cada passo leve diretamente ao centro do seu propósito e da sua restituição plena, a qual não terá sabor de tristeza, mas de uma vitória doce e merecida. Mas há uma última corrente sutil que precisamos cortar, e ela reside na sua velha e persistente sensação de não merecimento. Não importa quantas vezes você ouviu que a graça é gratuita, uma parte de você ainda acredita que a bênção total e irrestrita está condicionada à sua performance perfeita, à ausência de erros ou à sua capacidade de não vacilar. Você olha para os seus tombos recentes, para os julgamentos precipitados que fez, e pensa, eu estraguei tudo novamente. Será que Deus vai retirar o que prometeu? Quero que você entenda de uma vez por todas. A correção que Miguel realizou no seu nome é um ato de soberania e amor, e não está sujeita à volatilidade da sua natureza humana. Sua falha não anula o decreto celestial. O cálculo divino não é baseado na sua ficha de acertos e erros, mas sim na profundidade do seu compromisso com a sua redenção. Você não precisa se tornar infalível para ser abençoado. Você precisa apenas se render à verdade de que já está perdoado e aceito. Largue o chicote da culpa e receba a bênção como um presente merecido, que é exatamente o que ela é. Com a sua alma curada e o seu nome no lugar certo, a materialização da sua restituição ganha velocidade e forma. Muitos me perguntam sobre a provisão financeira, sobre o fluxo. Entenda que a abundância que está chegando não é um fim em si mesma, ela é o combustível necessário para a sua missão. Se antes o dinheiro era uma fonte de estresse e escassez, agora ele se manifestará como uma ferramenta de expansão do seu propósito. Você perceberá que as portas de recurso não apenas se abrem, mas se alinham perfeitamente com o seu chamado. De repente, a ideia de prosperidade não será mais uma busca vazia por luxo, mas uma capacitação de Deus para que você possa servir, investir no bem e sustentar a vida abundante para a qual Ele te chamou. Não limite a sua capacidade de prover. Espere a manifestação de recursos que vêm de fontes inesperadas e através de meios que exigem a sua criatividade, mas que são marcados pela facilidade e pela alegria. Da mesma forma, a correção celestial está reordenando o mapa dos seus relacionamentos. Você deve ter notado que certas conexões, aquelas que drenavam sua energia ou questionavam seu valor, estão se desfazendo com uma naturalidade quase triste, mas necessária. É a limpeza espiritual que precede a entrada dos elos de destino. Estes elos são as pessoas que foram divinamente designadas para caminhar ao seu lado nesta nova fase. Mentores, parceiros de propósito, amigos de alma e, sim, o amor que será um espelho da paz que você encontrou em Deus. Seus elos de destino não virão para te completar, pois você já está inteiro. Eles virão para multiplicar a sua luz e celebrar a sua jornada. Não se desespere com a solidão momentânea que a limpeza está causando. É um vácuo necessário para que as pessoas certas possam se encaixar. O arcanjo Miguel está atuando como um guardião de fronteiras, garantindo que apenas aqueles que honram o seu propósito e respeitam a sua nova vibração permaneçam em seu círculo íntimo. Sua tarefa de receptor consciente envolve mais do que apenas esperar. Envolve a ativação da sua palavra de poder. Você passou anos declarando, mesmo que inconscientemente, o seu cansaço, a sua falta,
a sua frustração. Agora, você deve inverter o roteiro. A boca fala do que o coração está cheio, e se o seu coração foi curado e realocado para a certeza da vitória, sua boca deve se alinhar com essa verdade. Comece a falar sobre a sua cura como se ela fosse um fato consumado. Declare a sua prosperidade antes que o extrato bancário reflita. Chame à existência o seu relacionamento de paz. A palavra de Deus em sua boca, alinhada com a intervenção de Miguel, se torna um martelo que quebra o que resta das muralhas da dúvida e da descrença. Sua fé não é passiva, ela é ativa, é sonora. Use a sua voz para selar a obra que já foi concluída nos bastidores celestiais. Lembre-se da metáfora do farol que mencionei anteriormente. Um farol não corre pelo mar procurando navios, ele permanece fixo, emanando luz. Sua estabilidade e a sua luz interior atrairão para você tudo que é seu por direito: a paz, a provisão e as conexões de destino. Seu tempo de correr está no fim, seu tempo de brilhar está começando. Confie que a estratégia invisível de Deus já colocou cada peça em movimento. O que você vive hoje não é o fim da história. É apenas a página que vira para o capítulo mais glorioso e abundante da sua vida. Mantenha a serenidade, pois a evidência da correção está prestes a se manifestar em todos os aspectos da sua realidade. Apesar de toda essa correção celestial, ainda percebo que existe em você um resquício de apreensão, uma pequena voz que pergunta: e se eu perder isso? E se essa paz for temporária? Essa dúvida é a última camada da velha programação que precisa ser desativada. Quero que você ancore no entendimento de que a obra de Deus é perfeita e permanente. Ele não trabalha com soluções paliativas, mas com transformações completas. A reviravolta que está chegando não é uma maré alta que logo recua, é uma mudança fundamental no leito do rio da sua vida. Você foi realocado para a estabilidade, e a estabilidade não tem medo de ser desfeita. Sua ansiedade prévia fazia com que você sabotasse a própria felicidade, esperando pelo próximo desastre. Agora, sua tarefa é se acostumar com a persistência da bondade divina, a se permitir o conforto e a se habituar à ausência do caos. A verdadeira prova de que Miguel cumpriu sua missão e que seu nome está no lugar de honra é a sensação de ancoragem. Lembre-se de como era antes. Qualquer vento de notícia ruim o jogava para longe, qualquer crítica externa desmantelava sua autoestima. Você era como um barco sem leme. Agora, observe a quietude interior. As tempestades externas podem rugir, mas elas não têm mais o poder de te arrastar. Essa firmeza não é sua, é a presença do Espírito Santo que te fundamenta. Você está sendo ensinado a permanecer na bênção, e essa é uma habilidade muito mais vital do que simplesmente recebê-la. Muitos recebem a vitória, mas por não terem a estrutura interna, a perdem rapidamente. Você não perderá, pois foi curado por dentro primeiro. Outra evidência profunda da correção é o desaparecimento do medo da escassez. Não me refiro apenas ao dinheiro, mas à escassez de amor, de oportunidade, de tempo. Você perceberá que as portas não apenas se abrem, elas se abrem na hora certa e sem a necessidade de humilhação ou esforço desesperado. O que antes era uma luta dolorosa, agora se manifesta como fluxo. Você começará a ver a sincronicidade operando em seu favor. A pessoa certa ligando exatamente quando você precisava de conselho, a quantia exata aparecendo para cobrir uma necessidade inesperada. Este não é o acaso, é a prova de que seu ecossistema espiritual foi reordenado para a abundância. A provisão de Deus é específica e pontual, honrando não apenas suas necessidades, mas também seus desejos mais puros. Entenda que a paciência que ele te ensinou neste período de espera se transforma agora em sabedoria seletiva. No passado, você aceitava qualquer coisa por medo de não ter nada. Agora, o divino senso de merecimento restaurado por Miguel fará com que você se sinta completamente confortável em dizer não ao que é menor e sim apenas ao que ressoa com sua verdade. Essa é a maior liberdade que a cura interior proporciona. A capacidade de discernir e de recusar o que não te serve, sem culpa ou hesitação. Sua direção espiritual não será apenas sobre seguir uma luz, mas sobre evitar todas as luzes que tentam te desviar do caminho principal. Muitas vezes, a materialização da sua reviravolta começa pela restituição de algo intangível, mas fundamental: a sua reputação, o seu bom nome. Talvez você tenha sido injustiçado, caluniado, ou tenha tido sua história contada de forma distorcida. Saiba que a correção celestial alcança o campo da honra humana. Pessoas que te julgaram sem saber a sua verdade serão movidas a reconsiderar. Portas que estavam fechadas por causa de mal-entendidos passados começarão a se abrir com explicações desnecessárias.
Não gaste sua energia tentando limpar seu próprio nome. Deixe que o Espírito de Deus e o trabalho de Miguel façam isso por você. Sua única tarefa é viver a nova verdade, e a luz dessa verdade dissipará as sombras da mentira. A honra que retorna a você será um testemunho poderoso da justiça divina, mostrando a todos que a mão de Deus estava sobre a sua vida, mesmo quando parecia que ele estava ausente. Este é o momento de abandonar completamente a mentalidade de vítima. Você não é mais o sobrevivente ferido, você é o campeão curado, o herdeiro que reivindica seu trono. A diferença é sutil na atitude, mas monumental no resultado. O sobrevivente olha para trás, o campeão olha para frente, usando a história não como uma âncora de dor, mas como um mapa de vitória. Sua postura deve mudar, não para arrogância, mas para uma humildade confiante, sabendo que a sua força não reside em você, mas naquele que te realocou. Levante a cabeça, pois os atrasos foram cancelados, e o tempo da sua manifestação está maduro. O que está vindo é tão grande que só poderia ser entregue a alguém que passou por essa profunda preparação. A espera acabou. Apesar de toda essa correção celestial, ainda percebo que existe em você um resquício de apreensão, uma pequena voz que pergunta: e se eu perder isso? E se essa paz for temporária? Essa dúvida é a última camada da velha programação que precisa ser desativada. Quero que você ancore no entendimento de que a obra de Deus é perfeita e permanente. Ele não trabalha com soluções paliativas, mas com transformações completas. A reviravolta que está chegando não é uma maré alta que logo recua, é uma mudança fundamental no leito do rio da sua vida. Você foi realocado para a estabilidade, e a estabilidade não tem medo de ser desfeita. Sua ansiedade prévia fazia com que você sabotasse a própria felicidade, esperando pelo próximo desastre. Agora, sua tarefa é se acostumar com a persistência da bondade divina, a se permitir o conforto e a se habituar à ausência do caos. A verdadeira prova de que Miguel cumpriu sua missão e que seu nome está no lugar de honra é a sensação de ancoragem. Lembre-se de como era antes. Qualquer vento de notícia ruim o jogava para longe, qualquer crítica externa desmantelava sua autoestima. Você era como um barco sem leme. Agora, observe a quietude interior. As tempestades externas podem rugir, mas elas não têm mais o poder de te arrastar. Essa firmeza não é sua, é a presença do Espírito Santo que te fundamenta. Você está sendo ensinado a permanecer na bênção, e essa é uma habilidade muito mais vital do que simplesmente recebê-la. Muitos recebem a vitória, mas por não terem a estrutura interna, a perdem rapidamente. Você não perderá, pois foi curado por dentro primeiro. Outra evidência profunda da correção é o desaparecimento do medo da escassez. Não me refiro apenas ao dinheiro, mas à escassez de amor, de oportunidade, de tempo. Você perceberá que as portas não apenas se abrem, elas se abrem na hora certa e sem a necessidade de humilhação ou esforço desesperado. O que antes era uma luta dolorosa, agora se manifesta como fluxo. Você começará a ver a sincronicidade operando em seu favor. A pessoa certa ligando exatamente quando você precisava de conselho, a quantia exata aparecendo para cobrir uma necessidade inesperada. Este não é o acaso, é a prova de que seu ecossistema espiritual foi reordenado para a abundância. A provisão de Deus é específica e pontual, honrando não apenas suas necessidades, mas também seus desejos mais puros. Entenda que a paciência que ele te ensinou neste período de espera se transforma agora em sabedoria seletiva. No passado, você aceitava qualquer coisa por medo de não ter nada. Agora, o divino senso de merecimento restaurado por Miguel fará com que você se sinta completamente confortável em dizer não ao que é menor e sim apenas ao que ressoa com sua verdade. Essa é a maior liberdade que a cura interior proporciona. A capacidade de discernir e de recusar o que não te serve, sem culpa ou hesitação. Sua direção espiritual não será apenas sobre seguir uma luz, mas sobre evitar todas as luzes que tentam te desviar do caminho principal. Muitas vezes, a materialização da sua reviravolta começa pela restituição de algo intangível, mas fundamental: a sua reputação, o seu bom nome. Talvez você tenha sido injustiçado, caluniado, ou tenha tido sua história contada de forma distorcida. Saiba que a correção celestial alcança o campo da honra humana. Pessoas que te julgaram sem saber a sua verdade serão movidas a reconsiderar. Portas que estavam fechadas por causa de mal-entendidos passados começarão a se abrir com explicações desnecessárias. Não gaste sua energia tentando limpar seu próprio nome. Deixe que o Espírito de Deus e o trabalho de Miguel façam isso por você. Sua única tarefa é viver a nova verdade, e a luz dessa verdade dissipará as sombras da mentira. A honra que retorna a você será um testemunho poderoso da justiça divina,
mostrando a todos que a mão de Deus estava sobre a sua vida, mesmo quando parecia que ele estava ausente. Este é o momento de abandonar completamente a mentalidade de vítima. Você não é mais o sobrevivente ferido, você é o campeão curado, o herdeiro que reivindica seu trono. A diferença é sutil na atitude, mas monumental no resultado. O sobrevivente olha para trás, o campeão olha para frente, usando a história não como uma âncora de dor, mas como um mapa de vitória. Sua postura deve mudar, não para arrogância, mas para uma humildade confiante, sabendo que a sua força não reside em você, mas naquele que te realocou. Levante a cabeça, pois os atrasos foram cancelados, e o tempo da sua manifestação está maduro. O que está vindo é tão grande que só poderia ser entregue a alguém que passou por essa profunda preparação. A espera acabou. Agora, sinta nova e inesperada leveza. O corpo, que antes era um depósito de estresse, mágoas e trauma não resolvido, está liberando essa toxicidade espiritual que se manifestava como dores crônicas ou exaustão sem motivo aparente. Essa cura interior não é apenas mental, ela se manifesta fisicamente. Muitos me dizem que sentem uma energia renovada, um despertar mais alegre, um sono mais profundo e restaurador. Essa sensação de peso retirado é o selo da intervenção, pois Miguel não apenas resolveu a questão externa do seu nome, mas também desfez os nós internos que o aprisionavam. Você está sendo libertado da sobrecarga celular causada pela ansiedade constante. Os relacionamentos que agora chegam a você não são acasos, são códigos de aliança ativados pela intervenção de Miguel. Eles trazem as chaves, os recursos ou a confirmação que você precisa para o próximo nível. Preste atenção nas coincidências que se tornam frequentes. A frase exata dita por um estranho no momento de uma dúvida crucial, a oferta de ajuda vinda de onde você menos espera, ou a sincronicidade de encontrar a informação perfeita que destrava um projeto antigo. Não ignore esses encontros, pois eles são a linguagem de Deus em tempo real, indicando que o plano está em plena execução. Você deve se preparar para o fato de que nem todos entenderão a rapidez e a profundidade dessa sua transformação. Muitos que o viram cair, ou que se acostumaram com sua dor, ficarão confusos ou até céticos. Eles tentarão puxá-lo de volta para a velha narrativa de sofrimento ou questionarão sua nova felicidade. Essa é a sua prova final de desapego e maturidade espiritual. Você não precisa se justificar ou tentar convencer aqueles que ainda estão presos à sua versão antiga. Sua vida reescrita, sua estabilidade e sua paz são as únicas respostas que eles precisam. Sua serenidade inabalável é a sua maior vingança espiritual contra o ceticismo. Deus não apenas te deu uma bênção material, Ele te deu uma nova unção, um manto de autoridade. Sua voz carregará um peso e uma convicção diferentes. Quando você orar, interceder por outros, ou falar sobre sua fé, perceberá uma potência e um impacto que não existiam antes. Você está sendo investido de uma nova capacidade para liderar pelo exemplo e para ser um agente de transformação no seu círculo de influência. Essa autoridade vem do fato de que você provou sua fidelidade e resiliência no vale. Lembre-se, o tempo em que seu nome estava na lista errada foi o seu período de treinamento em humildade e compaixão. Essa dor lhe deu o doutorado espiritual necessário para carregar essa nova unção sem se corromper pelo ego. Use essa nova autoridade com sabedoria, lembrando-se sempre que a verdadeira força reside na servidão e no amor incondicional, e que o poder que move montanhas é o mesmo poder que se curva para ajudar o próximo. Você foi elevado para elevar outros. Agora, você deve firmar a convicção de que essa nova realidade é irreversível. O arcanjo Miguel não trabalha com rascunhos, ele trabalha com decretos finais. Seu destino foi selado na justiça e no amor divino. A única coisa que pode adiar a manifestação plena é a sua insistência em olhar para trás, em revisitar velhas feridas que já foram cauterizadas. Sua tarefa é simples: celebre a cura, agradeça pela correção e avance. Seu passado não tem mais poder sobre o seu futuro, porque o seu futuro já foi garantido e reordenado por uma autoridade superior. Não se preocupe em construir a ponte para a vitória. O caminho já está feito. Apenas caminhe com fé, luz e propósito. Apesar de todo esse movimento celestial, a sua mente ainda pode tentar recriar a atmosfera da dor, porque o sofrimento, por mais paradoxal que pareça, pode se tornar um lugar de identidade e conforto. Você se acostumou a se apresentar ao mundo como alguém que luta muito ou alguém que sempre sofreu uma injustiça. Para que a sua nova realidade se ancore de forma definitiva, você precisa fazer um luto pela sua antiga identidade de vítima. É crucial que você perdoe a si mesmo. Não apenas pelos erros do passado distante, mas pelos pequenos e grandes tropeços que ocorreram enquanto você estava preso na lista errada.
Você fez o melhor que pôde com o nível de consciência e com a carga emocional que carregava. Liberte-se da autocondenação por decisões financeiras ruins, por ter insistido em relacionamentos tóxicos, ou por ter demorado a entender a própria necessidade de cura. O cálculo divino é claro, o perdão dele não tem reservas. Seu auto-perdão é a chave que abre a porta da sua alma para que a plenitude da bênção realocada possa entrar sem barreiras. Com seu nome corrigido, você está entrando em um novo regime espiritual onde a lei da semeadura e colheita opera com precisão e velocidade. Antes, você semeava esforço, dedicação e bondade, mas colhia atrasos e frustrações, porque o solo espiritual estava contaminado pelo erro do endereço. Agora, cada intenção pura, cada ato de fé, cada oração feita de coração, produzirá frutos visíveis e rápidos. Você não está mais jogando sementes em um terreno árido, está plantando em um jardim sagrado, onde o retorno é garantido. Isso exige de você uma vigilância constante sobre o que você permite que saia de sua boca e o que você permite que entre em sua mente. O pensamento de desânimo, que antes era inofensivo, agora é um sabotador potente que deve ser imediatamente repreendido. Sua nova realidade exige uma dieta espiritual de palavras de vida, de pensamentos de prosperidade e de atitudes de gratidão antecipada. Você precisa alinhar seus hábitos diários à pessoa que Deus já decretou que você é: livre, abundante e em paz. Vamos falar sobre o tempo dele, que finalmente se alinhou ao seu. A demora que você experimentou não era apenas sobre sua cura interior, era sobre a complexa arquitetura temporal do universo. Para que a sua restituição fosse sustentável, era necessário que não apenas você estivesse pronto, mas que as pessoas certas estivessem em seus devidos lugares, que a tecnologia necessária tivesse sido desenvolvida, que as condições econômicas fossem favoráveis e que as interferências negativas fossem neutralizadas em todos os níveis. Deus estava preparando um cenário impecável para sua entrada triunfal. A reviravolta que você esperava não poderia ter acontecido há um ano, ou há 6 meses, porque o contexto não estaria maduro. O arcanjo Miguel garantiu o que chamo de alinhamento temporal perfeito, onde cada peça do tabuleiro cósmico e humano está posicionada para o seu máximo benefício. Entenda que a espera foi um investimento na segurança e na durabilidade da sua bênção. Outra mudança crucial que você precisa abraçar é o fim da necessidade de provar seu valor. Você passou a maior parte da vida buscando validação em conquistas externas, no reconhecimento de figuras de autoridade ou na aprovação de seus familiares. Essa busca incessante por validação externa era um sintoma da insegurança gerada pelo período em que seu nome estava na lista errada. Agora, a sua validação vem de dentro, do selo divino que confirma que você é amado, suficiente e digno de toda bondade. Não aceite mais trabalhos, relacionamentos ou projetos apenas para impressionar ou para preencher um vazio. Sua nova direção é guiada pela alegria, pela ressonância com seu propósito e pela paz, e não pela pressão de performar. O silêncio de Deus que tanto te afligiu no passado era também um convite sutil para que você encontrasse a voz dele em seu próprio interior. Ele queria que você desenvolvesse uma intimidade tão profunda que, quando as bênçãos chegassem, você não as atribuiria ao acaso ou à sorte, mas à sua mão amorosa. A direção espiritual clara que você está recebendo agora é o fruto dessa intimidade forçada. Você está sendo ensinado a ser seu próprio profeta, capaz de ouvir e confiar na sua intuição divinamente inspirada, sem precisar de intermediários. Esta autoconfiança espiritual é o pilar que sustentará sua nova vida de abundância. Para finalizar esta etapa de transição, é vital que você comece a liberar todas as expectativas rígidas sobre a forma como a bênção deve se manifestar. Muitas vezes, limitamos a criatividade de Deus ao desenhar um mapa mental muito específico. Se for para dar certo, tem que ser daquela forma, naquele emprego, com aquela pessoa. Liberte-se dessa rigidez. O plano de Deus é sempre maior, mais criativo e mais satisfatório do que qualquer coisa que você possa imaginar. O ato de soltar o controle sobre a forma é o último e mais poderoso ato de fé que você pode oferecer. Confie que o arcanjo Miguel garantiu a correção, e a forma pela qual a sua bênção chegará será a mais surpreendente e joyful possível. Essa transição para a plenitude exige de você uma disciplina espiritual sutil, mas constante. Pense na sua vida não mais como um campo de batalha desordenado, mas como um templo que foi meticulosamente limpo e reestruturado pela intervenção celestial. O desafio agora não é lutar para entrar na bênção, mas lutar para permanecer nela. Isso significa que você precisa ser o guardião rigoroso da porta de entrada da sua alma. Se antes você permitia que pensamentos de limitação, fofocas desnecessárias ou a toxicidade do noticiário dominassem seu ambiente mental,
Agora você deve aplicar o que chamo de dieta espiritual de alta performance. Sua paz é o seu bem mais precioso, e ela não pode ser negociada por nada que não nutra seu espírito ou confirme a sua nova realidade. O arcanjo Miguel, ao realocar seu nome, estabeleceu um novo padrão vibracional para sua vida, um estado de harmonia com propósito divino. Seus hábitos diários, suas leituras, as músicas que você ouve e as conversas que você mantém precisam espelhar esse novo padrão de excelência e paz. Se algo drena sua energia ou te lembra da sua antiga identidade de escassez, você tem a permissão divina e autoridade para removê-lo imediatamente. Essa não é uma atitude egoísta, é uma demonstração de respeito pela obra de cura que foi realizada em você. É a manutenção do seu templo. Com a restituição entrando em seu fluxo, especialmente no campo da provisão e dos recursos, é vital que você compreenda a lei da multiplicação. Deus lhe entrega abundância não para que você apenas consuma, mas para que você se torne um agente de distribuição e um investidor no reino. A verdadeira prosperidade não se mede pelo quanto você acumula, mas pelo quanto você permite que flua através de você para abençoar outros. A fidelidade no dízimo e nas ofertas, por exemplo, não é uma obrigação legalista. É uma ativação poderosa da lei espiritual que garante que a fonte de recursos em sua vida permaneça aberta e irrigada. Sua generosidade é o seguro de Deus contra a seca. Ao abençoar os outros, você não apenas cumpre sua missão, mas solidifica a permanência da sua própria bênção. Outro ponto fundamental nesta fase de consolidação é a sua relação com o tempo e a paciência. Você já superou o tempo da espera dolorosa, mas agora entra no tempo da paciência frutífera. A diferença é que a primeira era marcada pela ansiedade do futuro incerto. A segunda é marcada pela calma confiança de quem já sabe o resultado. Haverá momentos de latência entre a promessa divina e sua manifestação final na matéria. Nesses intervalos, o adversário tentará semear a impaciência, o último recurso para fazer você se apressar e tomar decisões fora do tempo perfeito. Não se distraia. Mantenha-se firme, nutrindo o pequeno broto da sua bênção com gratidão e declarações de fé. Apressar a colheita significa colher o fruto verde. Você está sendo chamado a operar em um novo nível de integridade. A correção de seu nome e a limpeza das amarras ancestrais removeram as desculpas espirituais para o desalinhamento ético. A partir de agora, a menor falha em sua integridade, seja na sua palavra, no seu trabalho ou nas suas interações financeiras, terá um impacto mais rápido e direto no seu fluxo. A quem muito é dado, muito será exigido. Sua nova autoridade e sua estabilidade são sustentadas pela sua pureza de coração e pela sua ética inabalável. O reino de Deus opera na verdade, e a sua vida, realocada no lugar de honra, deve ser um testemunho vivo dessa verdade. Este novo nível de vida também trará consigo o que chamo de teste do trono. Você foi elevado, está no lugar de destaque que lhe pertence, e as pessoas agora buscarão a sua luz e a sua direção. O teste não é sobre sua capacidade, mas sobre sua humildade. A tentação será atribuir a glória a si mesmo, ou usar sua nova influência para fins egoístas. Lembre-se que você é o farol, mas a luz que brilha não é sua, ela é a luz da correção e da graça divina. Mantenha-se curvado em gratidão, reconhecendo sempre a fonte de sua força. Sua permanência no topo não dependerá da sua performance, mas da sua fidelidade em manter o coração no lugar certo, humilde, grato e focado em servir. Sua vitória já está garantida. Sua manutenção exige apenas a vigilância do amor e da verdade. A sua transição não é apenas sobre o que Deus lhe dá, mas sobre como você aprende a receber e a sustentar. Com o seu nome realocado, o seu modo de conversar com o divino precisa mudar drasticamente. Você deve urgentemente abandonar a oração de mendicância, o hábito de pedir como se estivesse diante de um Deus distante, alheio à sua dor ou à sua necessidade. Se o arcanjo Miguel já realizou a correção e o decreto da restituição foi assinado nos céus, sua voz não deve mais ser a de um súplice, mas a de um herdeiro que confirma uma posse já garantida. Sua oração se transforma em declaração e agradecimento antecipado. Comece a praticar a oração de decreto. Eu agradeço pela paz que já está manifesta, eu confirmo a abundância que flui em minha vida, eu celebro a saúde plena que eu já recebi. Este alinhamento verbal é o passo final para materializar a bênção. A fé não implora, a fé declara e agradece. Essa nova postura de autoridade e essa elevação vibracional exigem um rigoroso sistema de defesa espiritual que vai além de simplesmente evitar pessoas tóxicas. Você está agora em uma frequência que incomoda profundamente as forças da estagnação e da mentira, e elas tentarão invadir seu espaço mental através de projeções de dúvida, culpa ou desespero, muitas vezes disfarçadas de preocupação legítima.
É vital que você aprenda a discernir a origem desses sentimentos invasivos. Não se aproprie de pensamentos que não ressoam com a paz e a certeza da sua nova realidade. Mentalize um manto de luz ao seu redor, uma proteção energética que reflete de volta toda a negatividade e impede que ela se ancore em sua alma. Este escudo não é um luxo, é uma ferramenta de manutenção da sua liberdade recém-adquirida. E aqui está a chave da manifestação acelerada. Você deve ativar a alegria. A alegria, a verdadeira asterisco joie de vivre asterisco espiritual, não é um mero estado emocional. É a evidência vibracional mais alta de que você realmente crê que a bênção já é sua, mesmo que ainda não a veja plenamente com os olhos físicos. Enquanto o medo ou a ansiedade são bloqueadores de energia, a alegria é um ímã poderoso que acelera o processo de atração. Se você se permitir aprofundar na gratidão e na leveza, o universo entenderá que você está confortável na frequência da vitória. O adversário não tolera a alegria verdadeira, porque ela é o som que celebra a derrota dele antes mesmo do fim da batalha. Permita-se sorrir e desfrutar do asterisco hoje asterisco, sabendo que o amanhã já está garantido. Outra mudança crucial é a sua nova dinâmica de atração. No passado, você precisava lutar e perseguir oportunidades, forçando portas e se desgastando na tentativa de provar seu valor. Com a correção de Miguel, essa necessidade cessa. Você passa a operar por um princípio de magnetismo divino. Você não corre mais atrás das coisas que precisa. Você se fixa no seu centro de paz e as coisas que pertencem ao seu destino são atraídas até você. O emprego certo não será mais uma busca exaustiva, mas um convite inesperado. O relacionamento de aliança não será uma caçada, mas um encontro suave e harmônico. Seu trabalho não é caçar, mas brilhar. Quanto mais você se foca em ser o farol, mais rapidamente os navios do seu destino ancoram em sua praia. Essa nova fase de magnetismo divino também exige o refinamento do seu tempo de silêncio. Antes, o silêncio era usado por Deus para te curar. Agora, o silêncio é o seu laboratório criativo. É no quietar da alma que você recebe os downloads de direção específicos para sua missão, as estratégias de negócio, a inspiração criativa ou a palavra de conforto para quem você deve ministrar. Não trate o silêncio como um vazio a ser preenchido, mas como um espaço sagrado onde sua mente encontra a mente divina. A clareza que vem desse lugar é inconfundível e o guiará com uma precisão que a lógica humana jamais poderia alcançar. Por fim, abrace a certeza de que esta reviravolta é completa e multiforme. Não se limite a esperar a restituição em apenas uma área. A correção de seu nome afetou todos os pilares da sua vida simultaneamente: cura emocional, abundância financeira, relacionamentos alinhados e renovação de propósito. Tudo está se movendo em uníssono. A estabilidade que você sente não é um acidente, é a prova de que a fundação de sua nova vida é inabalável, construída sobre a rocha da verdade e da justiça que Miguel defendeu por você. Sua vitória é a garantia dele de que você não será mais movido. Apesar de todo esse movimento celestial, a sua mente ainda pode tentar recriar a atmosfera da dor, porque o sofrimento, por mais paradoxal que pareça, pode se tornar um lugar de identidade e conforto. Você se acostumou a se apresentar ao mundo como alguém que luta muito ou alguém que sempre sofreu uma injustiça. Para que a sua nova realidade se ancore de forma definitiva, você precisa fazer um luto pela sua antiga identidade de vítima. É crucial que você perdoe a si mesmo. Não apenas pelos erros do passado distante, mas pelos pequenos e grandes tropeços que ocorreram enquanto você estava preso na lista errada. Você fez o melhor que pôde com o nível de consciência e com a carga emocional que carregava. Liberte-se da autocondenação por decisões financeiras ruins, por ter insistido em relacionamentos tóxicos, ou por ter demorado a entender a própria necessidade de cura. O cálculo divino é claro, o perdão dele não tem reservas. Seu auto-perdão é a chave que abre a porta da sua alma para que a plenitude da bênção realocada possa entrar sem barreiras. Com seu nome corrigido, você está entrando em um novo regime espiritual onde a lei da semeadura e colheita opera com precisão e velocidade. Antes, você semeava esforço, dedicação e bondade, mas colhia atrasos e frustrações, porque o solo espiritual estava contaminado pelo erro do endereço. Agora, cada intenção pura, cada ato de fé, cada oração feita de coração, produzirá frutos visíveis e rápidos. Você não está mais jogando sementes em um terreno árido, está plantando em um jardim sagrado, onde o retorno é garantido. Isso exige de você uma vigilância constante sobre o que você permite que saia de sua boca e o que você permite que entre em sua mente. O pensamento de desânimo, que antes era inofensivo, agora é um sabotador potente que deve ser imediatamente repreendido.
Sua nova realidade exige uma dieta espiritual de palavras de vida, de pensamentos de prosperidade e de atitudes de gratidão antecipada. Você precisa alinhar seus hábitos diários à pessoa que Deus já decretou que você é: livre, abundante e em paz. Vamos falar sobre o tempo dele, que finalmente se alinhou ao seu. A demora que você experimentou não era apenas sobre sua cura interior, era sobre a complexa arquitetura temporal do universo. Para que a sua restituição fosse sustentável, era necessário que não apenas você estivesse pronto, mas que as pessoas certas estivessem em seus devidos lugares, que a tecnologia necessária tivesse sido desenvolvida, que as condições econômicas fossem favoráveis e que as interferências negativas fossem neutralizadas em todos os níveis. Deus estava preparando um cenário impecável para sua entrada triunfal. A reviravolta que você esperava não poderia ter acontecido há 1 ano, ou há 6 meses, porque o contexto não estaria maduro. O arcanjo Miguel garantiu o que chamo de alinhamento temporal perfeito, onde cada peça do tabuleiro cósmico e humano está posicionada para o seu máximo benefício. Entenda que a espera foi um investimento na segurança e na durabilidade da sua bênção. Outra mudança crucial que você precisa abraçar é o fim da necessidade de provar seu valor. Você passou a maior parte da vida buscando validação em conquistas externas, no reconhecimento de figuras de autoridade ou na aprovação de seus familiares. Essa busca incessante por validação externa era um sintoma da insegurança gerada pelo período em que seu nome estava na lista errada. Agora, a sua validação vem de dentro, do selo divino que confirma que você é amado, suficiente e digno de toda bondade. Não aceite mais trabalhos, relacionamentos ou projetos apenas para impressionar ou para preencher um vazio. Sua nova direção é guiada pela alegria, pela ressonância com seu propósito e pela paz, e não pela pressão de performar. O silêncio de Deus que tanto te afligiu no passado era também um convite sutil para que você encontrasse a voz dele em seu próprio interior. Ele queria que você desenvolvesse uma intimidade tão profunda que, quando as bênçãos chegassem, você não as atribuiria ao acaso ou à sorte, mas à sua mão amorosa. A direção espiritual clara que você está recebendo agora é o fruto dessa intimidade forçada. Você está sendo ensinado a ser seu próprio profeta, capaz de ouvir e confiar na sua intuição divinamente inspirada, sem precisar de intermediários. Esta autoconfiança espiritual é o pilar que sustentará sua nova vida de abundância. Para finalizar esta etapa de transição, é vital que você comece a liberar todas as expectativas rígidas sobre a forma como a bênção deve se manifestar. Muitas vezes, limitamos a criatividade de Deus ao desenhar um mapa mental muito específico. Se for para dar certo, tem que ser daquela forma, naquele emprego, com aquela pessoa. Liberte-se dessa rigidez. O plano de Deus é sempre maior, mais criativo e mais satisfatório do que qualquer coisa que você possa imaginar. O ato de soltar o controle sobre a forma é o último e mais poderoso ato de fé que você pode oferecer. Confie que o arcanjo Miguel garantiu a correção, e a forma pela qual a sua bênção chegará será a mais surpreendente e joyful possível. Sua transformação carrega uma assinatura inconfundível. Quando Deus faz uma obra, ele a sela com autenticidade, e essa autenticidade se manifesta na ausência de dúvida e no peso da paz. Você não precisa mais procurar fechamento ou desculpas de quem te feriu. A cura interior que você recebeu é a sua própria reparação divina, superior a qualquer retratação humana. A justiça que Miguel estabeleceu não depende da mudança de opinião de seus detratores. Ela se manifesta na sua própria estabilidade, que é a prova final do seu valor. Entenda que o lugar de solidão que antes parecia abandono é agora seu espaço sagrado, seu campo de poder. É nesse silêncio maduro que você renova sua força para a missão. Você não é mais refém da necessidade de estar ocupado para se sentir importante. A sua importância reside na sua permanência no amor e na gratidão. Essa é a base de sua inabalável nova vida. Lembre-se, Deus está agindo. Ele agiu no oculto, ele agiu através de Miguel, e agora está agindo na sua realidade material. Sua reviravolta não está a caminho, ela asterisco seu presente. Você não está sozinho. Sua mão está segura, seu nome está escrito no livro certo, e o seu futuro está selado na glória. Mantenha a cabeça erguida, pois a evidência da justiça divina é inevitável. Se esta mensagem tocou seu coração e trouxe conforto à sua alma, eu te convido a ancorar essa verdade. Curta este vídeo como um ato de fé e de agradecimento pela sua restituição. Comente "Eu recebo a correção" para selar este decreto em sua vida. E se você conhece alguém que precisa desesperadamente saber que seu nome está sendo realocado para o lugar de honra, compartilhe este testemunho de esperança. Que a paz que excede todo entendimento permaneça em seu coração. Amém.